Olá, minhas lindas, chiques e elegantes, sejam muito bem-vindas de volta ao canal. Eu sou a Miss Laura Cortez, como vocês estão? No vídeo de hoje nós falaremos sobre encontros, relacionamentos, um assunto que todas nós adoramos muito, e o assunto principal será sobre qual o motivo, por qual razão você nunca é convidada para um segundo encontro. Esse é um assunto que eu gosto bastante, porque vai tirar um pouco das paranoias que você tem na cabeça e vai te fazer entender um pouco também os possíveis erros que você pode estar cometendo em seus primeiros encontros, que fazem com que você nunca seja convidada para um segundo encontro e talvez fique um pouco esquisito e você fique confusa e não entenda o porquê que os seus relacionamentos nunca têm algum certo tipo de continuidade. E eu conheci muitas mulheres que tiveram esses problemas, elas nunca entendiam por que elas nunca eram convidadas para um segundo encontro. E realmente era um motivo de muita confusão. Então eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai esclarecer bastante para você alguns dos possíveis erros e tirar de uma vez por toda paranoias que talvez você tenha. O primeiro motivo que eu quero mencionar é que pode muito bem ser que vocês simplesmente não tenham tido nada em comum. Vocês saíram, vocês conversaram um pouco, quando vocês se conheceram na vida real, ou se vocês se conheceram através de um aplicativo. Pode bem ter sido que ele se interessou por você se interessou por ele, vocês se acharam bonitos, vocês se acharam atraentes, vocês acharam que vocês estudaram num bairro parecido e vocês realmente acharam que vocês teriam algo em comum, mas aí chega ali no primeiro encontro e vocês se dão conta de que vocês não têm absolutamente nada em comum. Nós, seres humanos, nós buscamos pessoas que tenham algo em comum conosco. Se a história de os opostos se atraem, não é verdade. Então, se vocês têm classes sociais, se vocês são de classes sociais muito diferentes, ou se vocês estudaram muito diferentes, você é uma pessoa totalmente de humanas, ele é totalmente de exatas, por exemplo, e ele só gosta daquelas coisas de números e você só gosta daquelas coisas de humanas. É claro que as pessoas têm diferenças na vida, né? Então é claro que você pode ser uma pessoa de exatas, eu sou de exatas, mas eu amo artes e amo tudo de humanas, então em relação a isso não tem problema nenhum. Mas se realmente um tiver uma personalidade muito diferente da outra, ou vocês querem coisas diferentes para a vida, ele está super feliz no bairro que ele mora, não quer mudar muita coisa na vida, já você é muito ambiciosa, enfim, essa pode ser sim a razão. Nós buscamos pessoas que nos deixem um pouco confortáveis. Então é claro que talvez ele tenha visto que vocês não têm nada em comum e ele acha melhor não te convidar para um segundo encontro, e não tem nada de errado com isso. É comum, é normal que vocês busquem alguém que vocês se sintam confortáveis e que vocês queiram as mesmas coisas. Deixa ele tomar a liderança, e se ele acreditou realmente que vocês não têm tanto assim em comum, se ele não se sentiu muito confortável e você também não se sentiu confortável, parem com essa mania de achar porque vocês saíram por um encontro, vocês já têm que planejar casamento, filhos, um futuro a dois. Não é assim que funciona. Deixem as coisas seguirem o seu fluxo, não coloquem tanta expectativa assim por causa de um jantar, de um encontro em um café. Deixem as coisas fluírem naturalmente, você vai ficar muito mais confortável com isso, e deixe o homem tomar a liderança. Se ele realmente achar que vocês têm tanto em comum e ele gostou muito de você, ele vai te convidar para um segundo encontro. Se ele não te convidou, é porque ele não acha que vocês têm tanto em comum. Não tem muito o que ficar pensando, é apenas uma negociação. Se eu entro numa loja, por exemplo, e eu estou buscando uma bolsa azul e eles possuem apenas bolsas vermelhas e eu saio ali sem comprar, não adianta nada o vendedor ficar 30 horas chorando, 30 dias chorando, porque ele não tem bolsa azul e eu queria uma bolsa azul. É só isso. Não tem por que ficar com tristeza, ficar achando que tem algo de errado, ficar achando que você é o problema ou que... Não precisa, é apenas ele queria uma coisa, você queria outra, vocês não são tão parecidos assim e pronto. Aí esquece, parte para a próxima. O segundo ponto ele só queria diversão e talvez você não queria diversão. Então conversa um pouquinho ali com o primeiro ponto, mas vai um pouquinho a mais, porque eu sei que muitas mulheres têm bastante essa paranoia de...
mas meu Deus, ele começou a falar alguma coisa totalmente inapropriada pra mim ali no começo, ele começou a falar uma coisa totalmente ali inapropriada, ele me convidou pra eu ir pra casa dele depois, eu disse não e depois ele nunca mais quis falar comigo. Que bom, não tem problema. Muitos homens estão por aí em uma fase da vida, não significa que ele é um moço ruim, mas ele está em uma fase da vida dele em que ele só quer diversão, então ele está buscando mulheres para se divertir. Se você está nos aplicativos de celular, aplicativos de encontro, né, Tinder, Inner Circle e alguns desses outros aplicativos, e pode bem sim ser que muitos dos homens ali estejam buscando apenas algo para se divertir, alguma coisa passageira, não querem nada sério. E tá tudo bem, contanto que eles não estejam te enganando e mentindo pra você, tá tudo bem também. Então pode muito bem ser que vocês saiam para um encontro e você seja uma moça séria, que está buscando um relacionamento sério, e ele não está ali pra isso, ele realmente só quer diversão. Então, se vocês descobrem isso no primeiro encontro, que ótimo, que bom, menos tempo que vocês dois perdem querendo coisas diferentes. Então, não fique triste. Claro, se você só sai com moços que só querem diversão, pode sim ser que você não esteja transmitindo a imagem correta de acordo com o que você busca, pode muito bem ser que você não esteja sabendo escolher, separar o joio do trigo, pode muito bem ser que você seja um pouco iludida da vida e não saiba como proceder. E para isso nós temos o Match Perfeito, que é o meu curso pago, onde eu ensino desde antes do primeiro encontro até o casamento, o passo a passo e todas as estratégias, tudo que você precisa levar em consideração para que você saiba exatamente como se portar e como agir em cada fase do seu relacionamento. Então não deixe de clicar no link abaixo, caso você queira aprender mais sobre este produto. Continuando, e o terceiro ponto é o terceiro ponto que eu mais vou falar, porque realmente ele é o mais interessante e ele é o mais sombrio, não é tão claro como o sol, assim como os dois primeiros pontos. Esse ponto aqui é muito interessante mesmo. E muitos dos moços que eu já saí, que eu conversei, muitos dos depoimentos que eu já recebi no Instagram, ou com pessoas que eu já conheci na vida, porque eu gosto muito de escutar as histórias das pessoas. E esse foi o ponto principal que eu escutei dos moços que eu perguntei: o que faria você convidar uma moça para um segundo encontro? Por que você... Muitos moços comentavam comigo: ai, as mulheres aqui são tão esquisitas, eu sempre me sinto esquisito em primeiros encontros. Com certeza eu vou te convidar para um segundo encontro porque eu não estou esquisito com você. E eu ficava curiosa, eu sempre perguntava: qual o motivo para você achar, para você acreditar que a maioria das mulheres não são interessantes o suficiente para você convidar para um segundo encontro? Eles quase sempre falavam o seguinte: eu não entendi se realmente aquela mulher se interessou por mim ou se ela realmente queria conhecer mais de mim como homem. Eu senti que foi uma coisa meio travada, meio esquisita, como se fosse uma entrevista de emprego, e eu não senti nenhum interesse em continuar vendo aquela moça, sendo que ela estava agindo como em uma entrevista de emprego e não como um date, né, um jantar. Ou seja, ou ela estava há muito tempo contando as coisas da vida dela, falando da profissão dela, falando das habilidades dela. Não tivemos tempo de nos conectar em realmente um jeito de homem e mulher. E a minha teoria, essa é a minha teoria, é que muitas pessoas, mas como eu estou falando para as mulheres, eu vou falar mulheres, muitas mulheres têm realmente esse hábito de vestir um escudo do conforto. Então tem algumas mulheres que se sentem apenas confortáveis quando elas são extremamente sensuais. Então, se elas estão vestindo uma roupa um pouco mais modesta, elas se sentem totalmente desconfortáveis. Já o contrário também pode ser verdadeiro. Algumas mulheres são tão masculinizadas que só se sentem confortáveis usando roupas quadradonas, com linhas retas, e se sentem totalmente desconfortáveis de realmente usar uma roupa mais feminina, que marque a cintura, ou usar uma saia ou um vestido, se sentem desconfortáveis. E o mesmo é verdadeiro para um date. Existem algumas mulheres, eu escutei essa história inclusive de uma moça que ela era psicóloga e ela comentou comigo que todos os dates dela se transformavam num divã, porque ela fazia algumas perguntas e o moço já começava a abrir a vida dele e ela começava a tentar descobrir quais que eram os traumas, quais que eram os problemas, e começava a fazer perguntas
para que ele realmente se abrisse e começasse a contar a vida dele. Ou seja, se transformou realmente em um relacionamento, uma troca de negócios e não romântica. Então fica bem difícil de um moço desse chegar em casa e falar: eu acho que existiu alguma química entre a gente. E não, eu fui numa consulta de graça. E algumas mulheres, como eu havia dito, vestem essa armadura do conforto. E algumas mulheres são tão apegadas a quem elas são em suas carreiras, seja CEO, presidente, ou analista, ou secretária, ou psicóloga, ou médica, e elas vestem essa armadura também com o seu pretendente, o possível namorado, um possível parceiro para um dia. Elas vestem essa capa, essa armadura que é a sua zona de conforto. Então, qual a minha dica, qual a minha sugestão para você quebrar um pouco isso? Primeiro, você precisa analisar se você está cometendo esse erro, ou se você realmente não se coloca tanto assim num super pedestal de que ele precisa adivinhar tudo que está acontecendo na sua cabeça, que ele precisa adivinhar tudo que está acontecendo na sua mente. E se isso aconteceu com um moço, não tem problema nenhum, pode ser que aconteça. Agora, se isso acontece de novo, repetidamente, pode sim ser que o erro esteja em você, em como você se apresenta, e se você talvez não se vista demais dessa sua armadura profissional e tenha esquecido quem você é como mulher. Então preste atenção nisso. E continuando, o que você pode mudar? O que você pode fazer para mudar um pouco isso? Eu me lembro muito bem, um dos meus encontros que eu tive foi um encontro bem legal, um dos encontros que eu tive aí com alguém que, para quem é das antigas aí, vocês vão saber quem é. Em algum momento ali do encontro, eu estava super concentrada no menu, eu fico super tranquila em primeiros encontros, ficava, né? Hoje eu sou casada, mas eu ficava super tranquila em primeiros encontros, mas como tinham bastante primeiros encontros, e eu sou uma pessoa sempre muito sociável, que eu encontrava muitas pessoas para networking, acabava que em algum momento ficava um pouquinho automático, sim, e eu me lembro que em algum momento eu estava ali com aquele moço, nós conversamos um pouco, estava super confortável, super tranquila, e em algum momento eu estava ali olhando o menu, e eu perguntei pra ele, eu falei: o que você quer? O que você tá pensando em pedir, né? O que você gosta daqui, do menu? E ele olhou bem fixo pra mim e me disse: eu já sei exatamente o que eu quero e eu não tô nem aí pro menu, pede o que você quiser, fica à vontade, mas o que eu quero de verdade não tá no menu. E continuou olhando pra mim. E aquele momento eu me lembro que foi aquele zzz, foi um choquinho, porque eu percebi que eu tava distraída com outras coisas e ele me fez prestar atenção nele como homem. Então eu gostei, eu fiquei assim, me deu uma aquecidinha, um zzz, assim, uma química que me tirou da minha distração do resto que eu queria falar, o resto que eu queria, e me fez prestar atenção nele. Em algum momento, e aí depois, só isso, a gente pediu, eu dei risada, a gente pediu, e depois em algum momento também, ali do resto da nossa conversa, eu me lembro que eu estava contando uma história, eu dei uma risadinha, e eu fiz assim, fiz uma risadinha assim, totalmente natural, do jeito que eu sou mesmo, e ele falou: você sabe, né? Você sabe que você é uma mulher sexy. Você sabe que você não é igual às outras mulheres aqui do Vale do Silício. O jeito que as suas unhas, o jeito que você mexe as suas mãos, o jeito que você conta história, você sabe, né? Pois é, eu adoro mulher assim. E de novo, eu fiquei com um pouquinho de vergonha, porque eu tenho vergonha. Quando alguém faz alguma coisa assim, eu fico tímida. E aí eu falei pra ele, dei risada e continuei a conversa. Claro, se ele tivesse continuado fazendo isso o tempo inteiro, teria ficado esquisito. Mas como ele só fez isso nesses 2 momentos, realmente foi aquele choquinho que eu precisava pra ter olhado pra ele com olhos diferentes que eu não tinha visto em outros encontros, que eu não tinha sentido em outros encontros.
Então, talvez seja esse choquinho, essa química que você tem que mostrar ali no encontro para que dê uma certa diquinha ali pro moço de que, por favor, não vai falar o negócio do sensual, do sexy. Se é um homem que fala, até que tudo bem. Se é uma mulher que fala, não acho tão legal assim. Mas tem jeitos sutis da mulher conseguir fazer isso, mostrar um pouco de sensualidade, de choquinho, de atração, sem ser a Xena caçadora de homens, né? Por favor. Nós aqui nesse canal nunca estamos desesperadas, nós não fazemos isso. Então, nada desse negócio de eu quero você, claro que não. Mas existem jeitos sim. Por exemplo, você pode se prestar atenção no jeito que você é para ser uma mulher sedutora. Então, talvez o jeito que você se veste, não piriguete, por favor. Se você quer ser piriguete, tudo bem, Deus te abençoe, não tenho nada com isso, mas um pouquinho de sensualidade, talvez se você está vestida com uma roupa apropriada, modesta, como eu sempre ensino, mas você tem um certo jeito de mexer em suas mãos, se você tem um certo jeito de realmente olhar para os olhos dele e fixar ali ou nos olhos ou nos lábios dele só por um segundo, assim, um breve momento, para mostrar que você está prestando atenção nele como homem, não um coleguinha de trabalho, mas como homem. Já é o suficiente para dar aquele choquinho de que ele vai falar, uau, ela está me olhando de uma maneira um pouco diferente. Então preste atenção nesses sinais para você não entrar naquela espiral de o que você já faz todos os dias. Preste só um pouquinho de atenção se realmente você sabe se apresentar como mulher, se comunicar como uma mulher que é atraente aos olhos masculinos e não apenas uma coleguinha de trabalho, a parceirona do futebol, né? A parceira do futebol, como dizem no interior. Preste atenção se você não tem essa capa, essa armadura de ou uma mulher muito sensual que só é para se divertir e totalmente, né? Ou uma mulher que também é tão quadradinha que ele não consegue te ver, ele não consegue entender se você gostou dele e ele não consegue te ver como uma mulher que ele tem atração. A atração é fundamental, não é só os dois têm a mesma religião, os dois têm filhos, os dois blá blá blá, os dois isso, os dois aquilo, os dois querem as mesmas coisas, os dois... Não, a atração é fundamental para que um relacionamento aconteça. Então preste atenção nesses pontos e me contem se você já teve esse tipo de experiência, se você já saiu de um primeiro encontro totalmente confusa. Será que ele gostou de mim? Será que ele não gostou de mim? Me conte se essas dicas fizeram sentido pra você e, como sempre, o que vocês gostam de ver do canal, porque eu vou sim criar conteúdo de acordo com o que vocês me falam que vocês gostam. Então pro vídeo de hoje foi isso e nós nos vemos no próximo vídeo.